Queria convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Quero ser breve, mas não poderíamos deixar de ministrar a palavra de Deus, pois ela é que traz libertação, salvação e nos ensina tantas coisas. Nós vamos ler um texto que está em Marcos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 20. Preste atenção na leitura desse texto. Diz o seguinte: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntando-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhe tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele se foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, fala ao nosso coração, tenha misericórdia de cada um de nós, que a palavra possa penetrar, Senhor, e fazer diferença na nossa vida. Dai-nos inteligência para entender perfeitamente a Tua palavra, e eu lhe peço a Tua unção neste momento sobre a minha vida, que eu possa ser um canal para transmitir o Teu recado. Te peço isso na certeza que o Senhor está neste lugar, que o Senhor nos falou de uma forma tão linda através, Senhor, dessa cantata. Crianças, adolescentes, adultos envolvidos, mas o Senhor falando conosco da necessidade que há de pregarmos Jesus para as pessoas. E eu te peço, fala-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar? Nós vimos aqui a história de um homem que o texto nos chama de forma muito clara, que ele era endemoniado. O texto nos mostra que havia uma legião de demônios, não era um só que dominava todo o seu ser. O texto também nos fala que ele estava preso, muitas vezes era preso em cadeias, mas ele quebrava todas as cadeias, todos os grilhões, e certamente atormentava aquela cidade, e vivia ali no cemitério, uma pessoa totalmente, certamente com a sua alma cansada, destruída, oprimida por Satanás.
E hoje, quando olhamos para o mundo, nós vemos um mundo que está dessa forma, um mundo onde as pessoas estão com sua alma cansada, destruídas por Satanás, totalmente oprimidas, e Satanás tem entrado e cada vez oprimido mais o mundo. Nós temos visto isso de forma clara. As pessoas cada dia estão mais más, perversas, corruptas, mentirosas, pessoas que estão envolvidas totalmente, alguns até por seitas satânicas e possuídos por demônios, e nós não temos dúvida disso. E esse homem vivia numa cidade de nome Gadara, que fazia parte, como o texto nos diz, de Decápolis, que eram 10 cidades que ficavam de uma parte ali da Palestina, de Canaã. E essas cidades, hoje, a grande maior parte delas está onde há a Jordânia, com exceção de Damasco, que era uma dessas cidades também. E ali havia muitas pessoas, muitos judeus, mas existiam gregos, existiam romanos, existiam pessoas daquela terra que viviam ali. Por isso, naquele lugar criavam-se porcos, que não é um costume dos judeus. Os judeus não criavam porcos, porque eles não comem porcos de forma nenhuma. Então não era ali a terra própria, ali próximo a Jerusalém, próximo ao mar da Galileia, da outra margem do mar da Galileia. Mas nós vemos aqui essa situação, e vimos também um encontro que esse endemoniado teve, que não se cita o nome dele, não se fala do nome dele, mas ele teve naquele momento um encontro com Jesus, e Jesus expulsa os demônios que estão ali sobre aquele homem. Ele é totalmente liberto pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Ele é totalmente livre da opressão que ele vivia, não se sabe quanto tempo, mas certamente um dia oprimido por Satanás já é muito. Fico imaginando anos e anos que esse homem era oprimido por Satanás. Mas eu queria trazer algumas lições que são importantes para nós que somos cristãos, que amamos a Jesus, que temos a obrigação de falar do Senhor Jesus. Ele nos deu uma ordem de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, não importando quem seja essa criatura, mesmo que ele seja alguém perverso, endemoniado, mau, corrupto, ladrão, não importa quem seja, a ordem nossa é de pregar o Evangelho, não como as pessoas pensam por aí, que nós devemos odiar outras nações, outros povos. De forma nenhuma. A nossa obrigação é ir por todo mundo, pregar o Evangelho, amar as almas, orar pelas almas, enviar missionários, como é a obrigação da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui algumas lições que são importantíssimas para nós entendermos. E a primeira delas, e não podemos fugir dela, é que os demônios existem. Não adianta as pessoas ficarem escondendo, achando que não existem demônios. Aqui no versículo 9, eu quero repetir esse versículo, diz o seguinte: perguntou-lhe, Jesus perguntando para ele, qual é o teu nome? Ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então Jesus Cristo deixa esse texto e esse momento escrito para que nós entendemos que esse mundo, ele jaz no maligno, ele vive no maligno. A grande maioria das pessoas estão afastadas de Deus e oprimidas por Satanás, algumas possuídas como esse homem, mas a grande maioria totalmente oprimida por Satanás. Satanás tem oprimido através desse mundo perverso as pessoas, e ele existe, não é uma brincadeira. Nós não podemos brincar com Satanás, ele existe e nós temos que estar pensando nisso. Quando aconteceu que Satanás se levantou no céu, ele era um anjo de luz,
anjo de luz, por isso chamava Lúcifer. E ele se levantou contra Deus, ele quis ser superior a Deus, ele se orgulhou, tamanha sua beleza, o seu poder, e ele quis ser superior a Deus, e por isso ele foi expulso do céu. Ao ser expulso do céu, ele veio para a terra, e a palavra de Deus nos mostra de forma clara que ele está na terra, né? Quando lá no livro de Jó, nós vemos um texto dizendo que ele veio de rodear a terra e se apresentou diante de Deus e acusou a Jó, falou: ele só te serve, porque ele tem tudo. Então mostra que Satanás, ele está nessa terra, ele está aí dominando as pessoas, e é nossa obrigação, porque Jesus Cristo nos deixou essa missão, de orar para que as pessoas sejam libertas no nome do Senhor Jesus. Nós temos que fazer isso. Então tem algumas até enfermidades que nós vemos na palavra de Deus que são causadas por demônios. Não toda enfermidade é demônio, não me entenda bem. As enfermidades, elas existem na nossa vida, mas algumas são causadas por demônios. Nós vemos isso. Jesus Cristo muitas vezes, em vez de falar para o surdo, para ele ouvir novamente, expulsou o demônio. Para o mudo, nem todos que são surdos e mudos têm demônios, é claro que não, mas muitas vezes são entidades malignas que estão oprimindo as pessoas e trazendo enfermidades. Nós vimos aqui claramente que os demônios, eles entram nas pessoas e entram nos animais. Tem animais que são endemoniados, literalmente, eles entraram nesses porcos, e eles entram muitas vezes em animais para atormentar as pessoas, atormentar uma família, e atormentar a vida das pessoas. Então nós temos que ter a consciência que nós somos esse povo que fala de Jesus para as pessoas. E a palavra de Deus também nos fala de forma clara que os demônios entram nas pessoas quando elas dão brechas. Eles estão ao derredor, das pessoas. Quem está ao redor é Jesus Cristo. Quem está ao nosso redor? Mas as pessoas que não têm Jesus, elas podem dar brechas, e mesmo a gente dá brechas, que ele entra na nossa vida para roubar, matar e destruir. Quais são brechas que podem entrar? Às vezes uma mentira, a pornografia, determinados filmes. Nós temos visto crianças, elas totalmente aflitas, totalmente oprimidas, porque ficam jogando jogos de videogame na televisão, vídeos que estão assassinando outras pessoas, estão em lutas malignas, estão mostrando demônios, e os pais não percebem que Satanás está entrando nos seus lares. Brechas que nós deixamos, filmes eróticos, que nós deixamos brechas para Satanás entrar dentro dos nossos lares, e nós temos que fechar as brechas, porque os demônios, eles existem. Outra coisa que é terrível e que as pessoas não percebem que abrem brechas para Satanás, guardar mágoa das pessoas. Em nome de Jesus Cristo, se tem alguém que você tem alguma mágoa, muitas vezes as enfermidades, as opressões, é porque a pessoa não se perdoa e não perdoa as outras pessoas que estão envolvidas em uma determinada situação. Então eles existem, e esse mundo está aí esperando eu e você anunciar Jesus, porque só Jesus Cristo pode libertar. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então é a palavra de Deus que liberta as pessoas. Então nós temos que ter esse entendimento. Essa é uma lição preciosa que Jesus Cristo deixa, e que nós temos que ter esse entendimento. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, nossa luta são contra os principados, contra os poderes do mal, contra os demônios. Nossa luta é contra eles. A palavra de Deus nos diz isso. Não temos que ficar com medo de forma nenhuma, mas nós temos que saber que ele existe e que ele tem poder para destruir
para trazer transtorno, para oprimir e para entrar na vida das pessoas. Segunda lição que nós vemos aqui nesse texto: onde Jesus chega, os demônios têm que sair. Você pode falar amém, glória a Deus? Onde Jesus chega, os demônios têm que sair. Jesus Cristo, no versículo 12, 13, e diz o seguinte: e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Não é uma queda de braço, entenda você, não é uma queda de braço, Jesus contra Satanás, contra os demônios. Jesus é o vencedor já. Jesus chega, os demônios têm que rogar, como essa legião de demônios teve que rogar. Eles só entraram nos porcos porque Jesus permitiu. Jesus é que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso, se nós estamos do lado de Jesus, se nós somos de Jesus, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E é a nossa obrigação, pois Ele nos deu essa missão, de nós irmos, pregarmos o Evangelho, orar para que as pessoas sejam curadas, expulsar os demônios. É isso que a palavra de Deus nos diz, trazendo libertação ao povo que está oprimido. O mundo está oprimido cada dia mais. Quando nós vemos cenas dessa guerra que está acontecendo lá em Israel, e Hamas, Hezbollah e o Irã, que está por trás de tudo, eles sabem disso perfeitamente. Nós vemos como que as pessoas ali estão. Primeiro, o povo que mora em Gaza, um povo sofrido, oprimido, que não tem culpa do terrorismo do Hamas. E por outro lado, alguns daqueles soldados totalmente endemoniados, porque só pode estar endemoniado quem pega uma criança, estupra aquela criança e depois mata aquela criança. Quem tem coragem de pegar uma pessoa idosa e maltratar, estuprar, fazer maldade, depois matar, só pode ter demônios por trás. E só nós temos, e nós podemos levar o Evangelho de Jesus Cristo, porque nós temos Jesus. Nós temos que orar, mesmo para que as pessoas piores, elas sejam salvas. Jesus estava do lado de 2 ladrões, um deles reconheceu Jesus, esse é diferente, e Jesus Cristo falou com ele, mesmo sendo um ladrão, alguém terrível, porque estava indo para o madeiro, só os piores iam para o madeiro. Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo foi um perseguidor de cristãos, ele matava cristãos, e se tornou o maior de todos os missionários, porque Jesus o alcançou. E a nossa obrigação, orar para que Jesus alcance as pessoas, mesmo que pareçam terríveis. Nossa obrigação é orar para que Deus intervenha, que Deus transforme esses corações. Quando Jesus Cristo entra numa vida, os demônios saem. É isso que aconteceu nesse texto. Quando Jesus entra numa família, os demônios têm que sair pela outra porta, porque Jesus Cristo entra para restaurar, para transformar, para libertar, para curar aquelas pessoas. E a terceira e última lição que eu quero deixar para vocês nesse texto, que é um texto que a princípio parece que a gente não deveria nem falar sobre demônios, mas é a nossa obrigação sim, de mostrar esse mundo espiritual que existe, e que tem um vencedor que é Jesus Cristo, que os demônios têm que rogar,
que os demônios têm que serem subjugados, são subjugados ao nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus. E a terceira e última, que missões é uma obrigação do salvo em Cristo Jesus. Missões, quero repetir, missões é uma obrigação do salvo em Cristo Jesus, é a nossa obrigação. Olha o que Jesus Cristo diz aqui no versículo 18 até o versículo 20, para esse homem que foi liberto. Ao entrar no barco, suplicava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizeram, e todos se admiravam. O que Jesus Cristo fala com ele? Ele quer andar com Jesus. Ele fala: eu vou atrás de você agora, Jesus, você me libertou, agora eu sou uma pessoa diferente. As pessoas viram a sua lucidez, um homem endemoniado agora totalmente lúcido, totalmente restaurado pelo poder de Jesus Cristo. Já não havia mais autoridade dos demônios sobre a sua vida, mas existia o amor, a paz, a alegria que Jesus Cristo coloca sobre as nossas vidas. E aí, ele quer seguir Jesus, e é normal. Se Jesus Cristo tivesse feito isso comigo, eu queria andar atrás dele o tempo todo, eu queria estar com ele, porque estar com Jesus é a melhor coisa. Mas Jesus Cristo fala com ele: olha, vai para os teus, fala o que aconteceu na sua vida. Tem pessoas que falam: eu não sei evangelizar, eu não sei o que vou falar. Fala do que Jesus Cristo fez na sua vida, quem você era e quem você é hoje, a transformação que Jesus Cristo fez na sua vida. Eu não tinha alegria, hoje eu tenho alegria no meio de tanto problema, de tanta tristeza que esse mundo tem. Eu era aflito, hoje eu tenho paz. Eu vivia sem esperança, hoje eu tenho esperança. Jesus Cristo me libertou das amarras de Satanás, dos vícios. Jesus Cristo, ele me curou das minhas enfermidades, e ele continua curando. Jesus Cristo, ele colocou uma nova esperança. Eu fico imaginando aquele endemoniado chegando, e aquelas pessoas que eu conhecia perguntando, ele falou assim: ele colocou uma nova esperança. Eu sei para onde eu vou agora, eu sei que eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sei que tudo aqui vai passar e um dia eu vou morar no céu. Então, é a minha obrigação e a sua obrigação. Tem uma música que toca muito nessa cantata, me toca muito, de ver as crianças clamando, tantas crianças clamando, tantas crianças aflitas, oprimidas por Satanás, passando fome, vivendo em dificuldade, vivendo oprimida totalmente, porque você acha que a fome que essas crianças estão passando foi Deus que mandou? Não, é Satanás que faz tudo isso. Satanás que vem para roubar, matar e destruir. Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida em abundância. É Satanás. E a nossa obrigação é falar para todo mundo de Jesus. Canção linda falando: vou falar para todo mundo de Jesus. Não importa, fale daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida, fale do poder transformador, fale da paz e da alegria, fale da sua esperança, fala que você tem convicção que Ele é o único que te conduz até Deus.
Fale que você tem convicção que a sua pátria não é essa pátria. A sua pátria é os céus. Então é nossa obrigação. Obrigação. Então por isso, nós fazemos campanhas missionárias. Não apenas para a gente enviar missionários para o campo, mas para trazer entendimento, desde as nossas crianças até o mais idoso, que é uma obrigação de cada um de nós, onde nós estivermos. Nós vimos aqui a Letícia no papel da Bíblia, mostrando isso de forma clara, né? É a nossa obrigação falar, no nosso trabalho, na nossa escola, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Vou falar para todo mundo de Jesus. Quantas almas aflitas, oprimidas, desgastadas, sofridas, entristecidas, sem paz, e nós podemos levar esse evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que transformou o gadareno e transforma as outras pessoas. Me transformou e pode transformar qualquer um. Em nome de Jesus Cristo, que possamos sair deste lugar com o coração palpitando para falar de Jesus. Tem muita gente precisando ouvir falar. Tem gente enferma que está precisando você falar, você pode ser curada no nome de Jesus. Tem gente opressa, endemoniada, que você pode falar, você pode ser liberto no nome de Jesus. Tem gente triste, que você pode falar, a alegria de Jesus pode entrar no seu coração, em nome de Jesus. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos que esse mundo, ele jaz no maligno, que os demônios estão aí oprimindo tantas nações, tantas pessoas. Mas aprendemos também que onde Jesus chega, tudo é transformado. Mas acima de tudo, nós aprendemos que quem leva Jesus, quem são os responsáveis, somos nós, de levar Jesus para essas pessoas. E eu queria fazer um desafio a você, um desafio, em nome de Jesus. Se você entendeu que você deve ser um missionário, estou falando de ir para o campo, não, um missionário, alguém que vai falar de Jesus, onde você estiver, todas as oportunidades, você não vai perdê-las, porque tem muita gente precisando ouvir falar de Jesus. Você pode pensar, não me deu nenhuma bola, mas aquela palavra, ela não vai voltar vazia, ela vai penetrar naquela mente, e as suas orações vão fazer diferença nessa vida. É a nossa obrigação falar, orar e contribuir para que o evangelho prossiga e seja bênção na vida de muitas pessoas. Deus falou no seu coração, você fala, Deus, é comigo essa palavra. Coloque a mão no seu coração, fala, Deus, é comigo. Eu quero ser um missionário para falar para todo mundo de Jesus. O todo mundo
para você são as pessoas que estão mais próximas de você. Que você possa pensar e começar a orar neste momento por essas vidas, e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, e muitas pessoas venham se render aos pés de Jesus, porque você foi usado por Deus no nome do Senhor. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos por essa linda cantata, Senhor, que tanto nos emocionou. Ver crianças, Senhor, falando daquilo que é a essência do Evangelho, é falar para as pessoas de Jesus, falar que há esperança em Jesus, falar que há paz e alegria em Jesus, e que acima de tudo há salvação em Jesus Cristo. Senhor, e se nós não falarmos, ó Pai, como eles ouvirão? Foi isso que nós ouvimos aqui nessa noite, ó Deus, e nossa obrigação é falar desse Jesus, é orar para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas tenham as suas vidas transformadas, possamos sair deste lugar, Senhor, responsáveis por isso, ó Pai, ó Deus, que não haja nenhum de nós, Senhor, negligência de não expressar Jesus para as outras vidas, ó Pai. Em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito maligno que queira impedir-nos, ó Pai, de pregar o teu evangelho, falar desse evangelho a toda criatura, e que o teu nome possa ser engrandecido nas nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, que nós ouvimos nessa noite e que tanto nos encantou, ó Deus, e que desde a menor criança até o mais velho, Senhor, se importe de falar de Jesus para aqueles que estão ao seu redor. Nós queremos ser os teus missionários, verdadeiros missionários, que deem bom testemunho de vida cristã, que entendem a tua palavra, que falam para as outras pessoas: olha, a minha vida foi transformada, a minha vida foi liberta por Jesus, e por isso eu posso falar daquilo que eu vivo, daquilo que me encantou, aquilo que fez diferença na minha vida. Deus, muito obrigado, continue falando a cada um de nós, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana, Senhor, onde possamos ganhar almas para Jesus, uma semana onde o teu nome seja engrandecido, e que o Senhor possa nos dar direcionamento em tudo que nós fizermos, ó Pai. Muito obrigado, continue nos abençoando, continue derramando da tua graça sobre a nossa vida. Nós te pedimos isto no nome maravilhoso e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todo sempre, amém. Fale para pelo menos 5 pessoas.